Detesto este lugar com todas as minhas forças. As paredes cinzentas, descascadas pelo tempo. As camas de ferro com colchões afundados e aquele cheiro persistente de repolho cozido que parece ter se infiltrado em cada canto deste prédio decrépito. Orfanato número 3 de Rostov-do-Don, meu inferno particular. A voz cortante de Svetlana Petrovna Kuznetsova, nossa diretora, me arranca dos devaneios. Sonhando acordada de novo, Svetlova? Ou a louça vai se lavar sozinha? Ela está parada na porta da cozinha, braços cruzados sobre o corpo volumoso, os olhos pequenos e penetrantes fixos em mim através das lentes grossas dos óculos. Por causa deles, chamamos ela de coruja pelas costas, não por ser sábia, mas porque, como uma ave de rapina, está sempre à espreita, pronta para nos atacar ao menor descuido. Já estou terminando, Svetlana Petrovna, respondo, baixando os olhos e esfregando com mais força a panela enorme. Quero este lugar impecável em 15 minutos. E não se esqueça do chão, ordena ela, enquanto o barulho de seu salto se afasta pelo corredor. A água na pia já esfriou, coberta por uma película acinzentada de gordura. Minhas mãos estão vermelhas e rachadas, resultado de tanto trabalho e do sabão barato que usamos. Tenho 13 anos, mas já sei cozinhar para 40 pessoas, lavar roupas de cama e esfregar pisos até não restar um único vestígio de sujeira. Se algo escapar, a coruja faz questão de me obrigar a refazer tudo. O jantar de hoje foi uma papa de cevada com pedaços duvidosos de carne e um compota de frutas secas tão ralo que mais parecia água corada. Cada criança recebe meia concha de comida e um copo do líquido. Quem se comportou mal ganha só pão e a tal bebida. As porções oficiais existem apenas no papel. Depois do toque de recolher, me enfio debaixo do cobertor e tiro meu único tesouro, um livrinho surrado de polegarinha com ilustrações coloridas. É tão pequeno que cabe na palma da minha mão. Minha mãe me deu esse livro antes de sumir da minha vida. Você será uma menina pequena e corajosa como a polegarinha, disse ela na época. Eu tinha 5 anos. Não lembro do rosto dela, só do cheiro de baunilha, quente e reconfortante, e do jeito como ela afagava meus cabelos. Esse livro é meu segredo, minha ligação com o passado em que eu tinha uma mãe. Nem mesmo Nastia, minha única amiga aqui, viu mais do que umas 2 vezes. Polha, ainda acordada? Nastia sussurra da cama ao lado. Não consigo dormir, respondo baixinho, escondendo o livro debaixo do travesseiro. Ela é 2 anos mais velha que eu, alta, com cabelos ruivos curtos sempre despenteados e um ponteado de sardas no rosto. Nastia protege os menores, mesmo que por isso apanhe, e apanha bastante. Ouvi dizer que amanhã vem gente aqui, ela se aproxima da beirada da cama. Um casal, parece. Assinto com a cabeça. Isso acontece algumas vezes por ano. Pessoas boas aparecem, escolhem uma criança, formalizam a tutela, e a criança some. Depois chegam relatórios secos e fotos posadas. Às vezes nem isso. Não quero que me escolham, digo. Não quero ir para estranhos. E para quem então? Nastia ri sem graça. Para os seus? Mas eles não existem. Só tem aquele seu avô, não é? Não respondo. A raiva forma um nó na garganta. Nastia tem uma língua afiada como lâmina, mas sei que não fala por mal. Ela só diz o que pensa. Ei, desculpa. Ela se apressa em dizer. Não queria te magoar. Tudo bem, dou de ombros. Você tem razão. De repente ela muda de assunto. Você deveria trocar esse nome. Polina é muito formal, não combina com você. Não me chame de Polina, faça uma careta. Sou só Polha. Polina é o nome que a coruja usa quando está especialmente irritada. Polina Andreevna Svetlova, explique-se. Ela imita a voz da diretora. Nessas horas, sinto uma vergonha profunda do nome, de mim mesma, de existir. Como quiser, Polha, Nastia se encosta no travesseiro. Boa noite. Boa noite, respondo e pego o livro novamente. 2 dias depois, algo acontece que muda tudo. Estava lavando o chão do corredor da ala administrativa quando ouvi vozes vindo do escritório da coruja. A porta estava entreaberta, e as palavras chegavam claras. Todos os documentos estão prontos, dizia Kuznetsova. A menina é saudável, tranquila, trabalha como ninguém, cozinha, lava, arruma. Sua esposa vai adorar ter uma ajudante assim. Quantos anos ela tem? Uma voz masculina, áspera pergunta. 13. A idade perfeita, responde a coruja. Já não é tão pequena para dar trabalho, mas também não é adulta o suficiente para questionar. Meu corpo congela. Aperto-me contra a parede, o coração batendo tão forte que tenho certeza de que eles devem ouvir. E o temperamento? É dócil? O homem insiste. Claro que sim. A Svetlova é quieta, obediente. Não vai dar problema nenhum, garante Kuznetsova. Por 250 mil rublos, é um verdadeiro presente.
Minha respiração falha. Estavam falando de mim, negociando meu futuro como se eu fosse um objeto. Tragam o dinheiro amanhã, diz o homem. Minha mulher sempre quis uma garota para ajudar em casa. Os filhos que temos só dão dor de cabeça. Ótimo, a coruja responde, satisfeita. Venham às 3 da tarde, assinamos os papéis e levam ela embora. Saio na ponta dos pés, pego o balde e corro para o banheiro. Lá me dobrar ao meio, vomitando bile. O café da manhã tinha sido tão cedo que já não havia nada no estômago. Fico sentada no chão gelado, abraçando os joelhos, tremendo. Me venderam. Por 250 mil rublos. Como se eu fosse uma coisa. Polya, você está aqui? Maria Ivanovna, uma ex-educadora que às vezes ainda aparece para ajudar com as crianças menores, espreita pela porta. Ela era a única que realmente se importava conosco. Foi demitida há 1 ano por ser demasiado brandas, mas ainda vem como voluntária sem receber nada. O que aconteceu? Ela se senta ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. As palavras saem aos soluços, misturadas com lágrimas. Conto tudo. Maria Ivanovna fica em silêncio por um longo tempo, até se levantar de repente, decidida. Vem, diz ela. Precisamos conversar, mas não aqui. Ela me leva até uma sala de brinquedos vazia e fecha a porta com cuidado. Escute com atenção, Polya fala baixo, mas com firmeza. Há muito tempo desconfio que coisas erradas acontecem aqui, mas nunca tive provas. Faz uma pausa. Eu sei quem são seus verdadeiros pais. Um arrepio percorre minha espinha. Não acredito no que ouço. É uma história longa, mas agora não temos tempo. Se quiser descobrir a verdade, aqui está o endereço. Coloca um papel dobrado na minha mão. É no centro da cidade. Pergunte por Anna Mikhailona. Ela vai te contar tudo. Mas tenha cuidado. Você pode me ajudar? Pergunto, cheia de esperança. Maria Ivanovna baixa os olhos. Não posso. Tenho netos, Polya. Tenho medo. Balança a cabeça. Me perdoe. Naquela noite tomo uma decisão. Vou fugir. Assim que todos dormem, junto minhas poucas coisas. Uma calça jeans gastas, 2 camisetas, um suéter, um casaco de inverno, algumas meias e roupas íntimas. Tudo cabe em uma mochila velha de ginástica. Guardo o livrinho de polegarinha bem junto ao peito, dentro da blusa, junto com o papel de Maria Ivanovna. Nasti acorda quando já estou quase saindo. Aonde você vai? Pergunta se levantando na cama. Vou embora, respondo. Amanhã me venderiam para um homem. Ouvi eles combinando. Nastia não parece surpresa. É como se sempre soubesse que isso poderia acontecer. Leva, ela estende um cachecol quente, tricotado pela avó antes de morrer. As noites estão frias. Aperto-a contra mim, sentindo o cheiro barato do sabonete que usamos. O cheiro do sabonete barato se misturava a algo mais sutil, algo que só Nastia tinha, um aroma de infância roubada, de sonhos guardados em gavetas em poeiras. Volto por você, sussurro, apertando suas mãos geladas. Prometo. Ela assente sem acreditar de verdade, mas também sem discutir. A janela do banheiro no primeiro andar estava entreaberta para ventilar. Espremo-me por ela, arrastando a mochila surrada entre os quadris e a parede úmida. Caio de cabeça nos arbustos, arranhando as palmas das mãos nas folhas secas, mas não sinto dor. Só o coração batendo como um pássaro preso no peito. O ar noturno morde minha face. Ao longe, as luzes da cidade piscam, convites enganosos, faróis que podem me salvar ou me afundar. Enrolo o cachecol de Nastia nos ombros e dou o primeiro passo em direção ao desconhecido. Não sei o que me espera, mas sei uma coisa com certeza: não há volta. A liberdade cheira a asfalto molhado e fumaça de escapamento. Aprendi isso na primeira noite, quando vaguei por ruas estranhas, apertando contra o peito a mochila rasgada como se fosse um escudo. A liberdade era fria e faminta. Dormi na primeira noite encolhida dentro do escorregador de plástico de um parque infantil, os joelhos encostados no queixo. O vento cortava como lâminas, mas eu não me arrependia. Melhor congelar sob as estrelas do que viver em uma gaiola dourada, onde donos compram você como compram um sofá. Ao amanhecer, segui em busca do endereço que Maria Ivanovna havia me dado. O papel amassado era meu amuleto. Rua Pushkinskaya 43, apto. 17. Anna Mikhailona. Pressionava-o contra o peito, junto com o polegarzinho, 2 chaves para um passado que mal conhecia. A cidade era um labirinto. Nunca tinha saído sozinha dos muros do orfanato. Perguntar caminho era arriscado. E se alguém desconfiasse? E se me devolvessem? Andei ao acaso até encontrar um mapa de ônibus em um ponto. A Pushkinskaya ficava no centro. Para chegar lá, precisaria de dinheiro que não tinha. Caminhei horas orientando-me pelo sol, engolindo o orgulho para perguntar a transeuntes,
fingindo ser apenas uma garota comum, não uma fugitiva. Ao anoitecer, as pernas doíam, o estômago roncava. Acabei parando em um mercado onde feirantes guardavam as sobras do dia. Uma mulher de mãos grossas, sem dizer palavra, estendeu-me uma maçã. Arranquei-a como um animal assustado e corri, sem agradecer, envergonhada e faminta. Dormi naquela noite no porão de um prédio, esgueirando-me atrás de um velho que não me viu. O calor das tubulações era um alívio, mas o cheiro de mofo e gatos me fez cobrir o nariz com o cachecol dinastia. Enrolei-me em um pedaço de papelão e, exausta, afundei no sono. O barulho de passos me acordou. Apertei-me contra a parede, rezando para não ser notada. Ei, quem é você? Uma voz rouca cortou a escuridão. Um garoto magro, de cabelos negros desgrenhados e olhos afiados como facas, emergiu das sombras. Devia ter uns 16 anos, alto demais para a idade, os ossos marcando a camisa puída. Só queria dormir aqui, gaguejei, pronta para sair correndo. Relaxa, não vou te delatar, bufou, sentando-se ao meu lado com um baque. Denis Smirnov. O nome soou como uma apresentação de guerra. Você também fugiu do orfanato? Arrisquei, estudando suas mãos cheias de cicatrizes. Tá escrito na testa? Ele riu sem alegria. Sim, mas no meu caso me adotaram. Fez aspas no ar com os dedos. Uma família maravilhosa, o papai dono de uma oficina, a mamãe donzela. Trabalhava 12 horas por dia, sem salário, sem documentos. A gente te dá teto, você nos dá suor, entende? Seus dedos tamborilaram no joelho. Consegui escapar há 3 meses. E você? Também foi leilão? Engoli em seco. Sim, a diretora Kuznetsova. A bruxa. Denis assobiou baixo. Essa tem fama. Ouvi dizer que ela tem uma rede. Quantos te ofereceram? 250 mil. Ele riu, incrédulo. Caramba, você é de luxo. Ou muito útil ou muito bonita. Quando vi minha careta, levantou as mãos. Desculpa, não quis ofender. É só, o mercado, entende? Criança grande já rende mais. Pequena só dá trabalho. Fiquei calada, digerindo aquilo. Não era só eu. Eram dezenas. Uma engrenagem podre que mastigava vidas. E agora? Perguntei, voz trêmula. Agora você aprende a sobreviver. Denis bateu no meu ombro. Vem, vou te mostrar onde arrumar comida. Assim começou minha vida nas ruas. Denis me ensinou os códigos, onde revirar lixeiras de supermercados em busca de comida ainda boa, quais becos evitar, como dormir sem ser pega. Nunca confie em adulto que oferece ajuda de graça, advertia. O queijo grátis só existe na ratoeira. Com ele descobri que éramos muitos, crianças vendidas, trocadas, exploradas. Um sistema. Kuznetsov era só uma peça. Uma semana depois, finalmente cheguei à rua Pushkinskaya. O número 43 era um prédio de 5 andares, descascado, com cheiro de tinta velha e umidade. Fiquei minutos parada diante da porta do apartamento 17, o dedo tremendo sobre a campainha. E se fosse uma armadilha? E se Anna Mikhailona nem existisse? Respirei fundo e apertei o botão. A mulher que abriu a porta tinha cabelos brancos presos em um coque impecável. Seus olhos, azuis como o céu de inverno, me examinaram da cabeça aos pés. Procura alguém, menina? Anna Mikhailona. A voz falhou. Maria Ivanovna me deu este endereço. Sou Polya. Polina Svetlova. Seus lábios tremeram. Uma mão voou à boca. Meu Deus! Ela segurou meu rosto, como se quisesse ter certeza de que eu era real Polenka, filha da Ania e do Misha. Entre criança, entre logo. O apartamento era pequeno, mas cheirava a canela e a algo que eu não conhecia, lar. Fotografias enfeitavam as paredes. Anna Mikhailona me levou até uma moldura prateada, um casal jovem com uma menina de tranças no colo. A mulher tinha olhos claros como os meus, o homem, óculos e um sorriso tímido. Seus pais, sussurrou ela. Ania era bibliotecária. Adorava contos de fadas. E Misha? Sua voz embargou. Ele ensinava história. Eram as pessoas mais boas que já conheci. O que aconteceu com eles? Perguntei, tocando o vidro da foto. Um acidente. Você tinha 4 anos. Ela sentou no sofá, convidando-me a fazer o mesmo. Volta da Dasha, um motorista bêbado. Fechou os olhos. Sua avó, Polina Sergeyevna, minha melhor amiga, não suportou a dor. Morreu pouco depois. Eu tentei te adotar, mas... Suspirou. Disseram que eu era velha demais. Depois, você sumiu do orfanato local. Procurei por anos. Olhei para minhas mãos. Não era abandonada. Não era ninguém. Era Polina. O nome, antes um fardo, agora queimava em meu peito como uma brasão. Eles me amavam? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la.
Ana Mikhailona apertou minha mão. Mais que tudo, Deca. Mais que tudo. Ela me serviu borscht quente, pão caseiro, e enquanto eu comia devagar, como se o prato pudesse desaparecer, contou sobre a avó que carregava o mesmo nome que eu, enfermeira na guerra condecorada por salvar vidas. Sobre os livros que minha mãe lia para mim antes de dormir, sobre o pai que sonhava me levar a museus. Pela primeira vez em anos, não me senti invisível. Pela primeira vez, tive um passado. E talvez, um futuro. Enquanto comia as almôndegas, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, não só pelo sabor da comida caseira, pelo calor daquele prato simples, mas por tudo que Ana Mikhailona havia me contado. Pela primeira vez, eu não era apenas uma fugitiva sem nome. Eu tinha uma história, um sobrenome, uma avó que salvara vidas na guerra. Aquilo doía e aliviava ao mesmo tempo, como uma ferida que finalmente é limpa depois de anos infectada. Você pode ficar aqui, disse ela, colocando a mão sobre a minha. Vou tentar de novo a tutela. Balancei a cabeça. Não podia colocá-la em risco. Se me procurassem e me encontrassem ali, ela teria problemas. Além disso, eu havia prometido voltar por Nashia. Os outros crianças ainda estavam lá, e eu não podia abandoná-las. Eu volto, murmurei, levantando-me com esforço. Obrigada por tudo. Ela me deu um pouco de dinheiro, um casaco quente e um papel com seu número de telefone, escrito à mão com letra trêmula. Liga a qualquer hora, dia ou noite. Despediu-se apertando meu ombro. As semanas seguintes foram um borrão de frio e fome. Denis me ensinou a pedir esmolas perto dos supermercados. Não diga que fugiu de casa, avisou. Fale que sua mãe está doente e seu pai foi embora. Uma atendente da padaria, a Galina Ivanovna, começou a me dar pães e doces no fim do dia, os que sobravam e iriam para o lixo. Nunca fez perguntas, mas às vezes passava a mão na minha cabeça com um olhar tão triste que eu precisava desviar os olhos. Em novembro, o frio apertou de vez. As chuvas não davam trégua, e minhas roupas nunca secavam. As noites no galpão abandonado, onde eu, Denis e mais 2 meninos tínhamos feito um esconderijo, ficavam cada vez mais geladas. O chão de cimento roubava o pouco calor que nos restava. Foi então que a tosse começou, um arranhão na garganta, depois um narigão persistente, até que a febre chegou. Eu me enroscava no cobertor que Denis havia encontrado sei lá onde, tremendo de frio e suor. Os ossos doíam, e cada respiração era como engolir vidro. Precisa de hospital, insistia Denis, passando um pano úmido na minha testa. Não, eu balançava a cabeça, fraco demais para discutir. Vão pedir documentos. Me devolverão para o orfanato. Mas a cada dia piorava. A tosse rasgava meu peito, e até respirar era uma facada. Manchas coloridas dançavam diante dos meus olhos. Uma noite, quando a febre queimava mais forte, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada ao meu lado, acariciando meus cabelos emaranhados. Segura e firme, Polina, sussurrava. Você é forte como sua avó, mas até os fortes precisam de ajuda às vezes. Na manhã seguinte, enquanto Denis saía em busca de comida, tirei do bolso o papel amassado com o número de Ana Mikhailona. Sabia que não aguentaria mais um dia naquele galpão. Morreria ali, e ninguém jamais saberia quem eu era. Ninguém contaria a verdade sobre Kuznetsova. Ninguém salvaria Nashia e as outras crianças. Reuni as últimas forças e me arrastei para fora. Precisava encontrar um telefone. Precisava mudar algo ou não sobreviveria. O vento de dezembro cortava como lâminas. Eu me encolhia dentro da jaqueta fina, apertando contra o peito o livro surrado e o papel com o número de Ana Mikhailona. Denis me ajudou a sair do galpão e me levou até o supermercado mais próximo, onde havia um orelhão. Só se segura, Malloy, disse ele, tentando me firmar. Liga para essa sua madrinha aí. Ela te busca, e você vai ter calor e comida. Assenti sem forças para falar. A tosse arrancava meu peito, e cada inspiração era uma punhalada. A febre embaçava minha visão, fazendo a rua balançar como o convés de um navio. Denis me deixou encostada na parede fria do mercado e sumiu por alguns minutos. Foi então que vi a ambulância parar do outro lado da calçada. Os paramédicos saíram correndo em direção à entrada do supermercado, provavelmente alguém havia passado mal lá dentro. Dei alguns passos trôpegos, sentindo as pernas falharem. O mundo girou, e a última coisa que vi foram os jalecos brancos se aproximando em disparada. Depois, mãos fortes me ampararam antes que eu caísse. O cheiro me trouxe de volta, álcool, cloro, algo metálico. Abri os olhos para um teto branco, paredes esverdeadas e o gotejar monótono da soro pingando no tubo preso ao meu braço. Acordou. Ótimo. A voz era grave e calma. Virei a cabeça e vi um homem de meia-idade em jaleco branco. Fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos cansados,
rugas profundas ao redor da boca. Sou o Dr. Morozov, Andrei Vladimirovich apresentou-se. E você, pelo que tudo indica, é Polina Svetlova. Meu coração deu um salto. Como sabe meu nome? Minha voz saiu rouca, os lábios rachados. Está escrito aqui, apontou para a mesinha de cabeceira, onde estava minha edição surrada de Joimovotka. Para minha pequena Polina, seja corajosa. Mamãe. Estendi a mão instintivamente e ele me entregou o livro. Não se preocupe, ninguém vai tirá-lo de você. Só verifiquei se havia algum contato de parentes. Não tenho parentes. Apertei o livro contra o peito. O Dr. Morozov suspirou e sentou-se na beira da cama. Pneumonia bilateral, desidratação, exaustão, e numerou. Seu estado é grave, Polina. Mais 1 ou 2 dias e poderia ser tarde demais. Falava sem julgamento, sem piedade exagerada. Apenas fatos. Chamei a inspetora de menores, continuou. Mas ela só poderá vir amanhã. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Inspetora significava o orfanato. Kuznetsova. Talvez até aquele comprador. Não, sentei-me bruscamente e a sala girou. Por favor, não me mandem de volta para lá. O doutor segurou meus ombros, fazendo-me deitar novamente. Calma, Tichina, você vai se machucar. Conte-me o que aconteceu. Por que está na rua? De onde fugiu? Olhei para seus olhos. Não havia fingimento ali, nem uma compaixão forçada. Só cansaço e uma dor antiga, como se ele já tivesse visto demais daquilo. E então contei tudo. O orfanato, Kuznetsova, como ela vendia crianças, como eu havia escutado a conversa e fugido. Falei da vida nas ruas, de Denis, do encontro com Anna Mikhailona, do que descobri sobre meus pais. O Dr. Morozov ouviu em silêncio, a testa franzindo cada vez mais. São acusações graves, Polina disse quando terminei. Você tem provas? Só a minha palavra, baixei os olhos. E talvez Denis, se o encontrarmos. Ele coçou o queixo, pensativo. Conheço um investigador na promotoria. Se o que você diz é verdade, isso precisa ser investigado pelos órgãos competentes. O senhor acredita em mim? Perguntei, com um fio de esperança. Não tenho motivos para não acreditar, respondeu, simples. Mas agora o importante é sua saúde. O resto vem depois. Os dias seguintes se passaram entre remédios, injeções e exames. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia segura. Ali faziam calor, me davam comida 3 vezes ao dia, e ninguém gritava nem me obrigava a trabalhar. O Dr. Morozov aparecia todos os dias, às vezes mais de uma vez. Acompanhava meu tratamento, embora, como descobri pelas enfermeiras, eu nem fosse sua paciente. Ele era chefe do departamento de cirurgia, e eu estava na clínica geral. Um dia, quando já me sentia melhor, ele entrou depois da ronda e sentou-se ao meu lado. Como está se sentindo hoje? Melhor, obrigada. Respirei com mais facilidade, e a tosse havia diminuído. Polina, precisamos conversar sobre o que vem pela frente, disse, cruzando as mãos. Falei com o investigador. Ele quer ouvir você, mas não aqui e sem a presença de funcionários da assistência social. Meu coração se apertou. Eles vão me levar de volta, afirmei, sentindo o pânico subir. Ou para o mesmo orfanato ou para outro. Ele suspirou como se pesasse as palavras. Há uma alternativa, finalmente falou. Posso solicitar a tutela temporária. Vai demorar, mas assim você não precisaria voltar para o orfanato. Poderia ficar comigo até tudo se resolver. Olhei para ele com desconfiança. Por que um estranho faria isso? Que sentido havia em assumir a responsabilidade por uma garota que não era nada para ele? Por que você quer me ajudar? Perguntei direto, sem rodeios. O Dr. Morozov esboçou um leve sorriso pela primeira vez desde que o conhecia. Uma expressão tão discreta que quase passei batido. Sabe, às vezes a vida tem um jeito estranho de nos surpreender, disse, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Você encontra uma pessoa e de repente entende que não foi por acaso. Ele tirou do bolso do jaleco uma fotografia amarelada e estendeu para mim. Na imagem, uma mulher bonita, de sorriso cálido e cabelos castanhos, olhava diretamente para a câmera, como se pudesse enxergar além do tempo. Minha esposa Helena apresentou, a voz mais baixa do que de costume. Sinto muito, murmurei, sem saber o que mais dizer. Nós sempre quisemos filhos, continuou, guardando a foto de volta no bolso. Mas o tempo acabou antes que pudéssemos realizar esse sonho. Fez uma pausa, como se pesasse o que dizer em seguida. Agora moro sozinho em um apartamento de 3 quartos. Trabalho dias seguidos, volto para uma casa vazia. Seus olhos refletiam aquela dor que eu já tinha notado no primeiro dia, como uma sombra que nunca o abandonava. Vi muitas crianças abandonadas, Polina confessou, olhando para algum ponto além de mim.
Mas quando te vi com aquele livro, balançou a cabeça como se não encontrasse as palavras. Não sei. Algo fez clique. Estendi a polegarzinha para ele, as páginas desgastadas pelo tempo. Quer ver? É tudo que me restou da minha mãe. Ele pegou o livro com cuidado, como se fosse um objeto frágil. Folheou as páginas amarelecidas, parando na ilustração da menina minúscula nascida de uma flor. Uma garotinha não maior que um polegar nasceu de uma flor. Leu em voz baixa. Eu me lembro dessa história. Helena adorava Anderson. Observei seus dedos acariciarem a capa surrada, como se através daquele gesto pudesse tocar algo que havia perdido. Nos seus olhos, reconheci o mesmo vazio que eu mesma sentia quando pensava na minha mãe. Então, o que você acha? Perguntou, devolvendo-me o livro. Topa ficar comigo até a gente resolver essa situação com seu avô e essa tal Kuznetsova? Era tentador demais. Um lar de verdade. Segurança. Mas algo me segurou. E se você mudar de ideia? Ou se cansar de lidar comigo? Não vou mudar de ideia, respondeu firme, sem hesitar. Não abandono meus pacientes no meio do caminho, e agora você é minha paciente mais importante. Nesse momento a enfermeira-chefe espiou pela porta. Andrei Vladimirovich, você é chamado ao telefone. De Moscou, do ministério. Ele assentiu e se levantou. Volto já, Polina. Pense no que eu falei. Quando saiu, notei que havia esquecido uma pasta sobre a cadeira. A curiosidade falou mais alto. Estiquei a mão e abri. Dentro, documentos de transferência para Moscou. Uma proposta para chefiar um departamento em um centro médico de prestígio. Salário 3 vezes maior que o atual. Apartamento funcional. Meu coração apertou. Ele vai embora. Claro que ia. Quem recusaria uma oportunidade dessas? E eu? Voltaria a ficar sozinha. Quando o Dr. Morozov voltou, fechei a pasta depressa e fingi que só estava deitada com o livro. Desculpe a interrupção, disse ele, sentando-se novamente. Então, decidiu? Olhei para ele, tentando decifrar se aquelas palavras eram sinceras ou apenas uma forma de aliviar sua própria solidão temporária. Vale a pena me apegar a alguém que logo vai embora? Abrir meu coração, confiar, sabendo que no fim tudo pode desmoronar? Mas não havia alternativa. Ou ia com ele, ou voltava para o orfanato. Ou pior, para as ruas, onde não sobreviveria ao inverno. Eu aceito, respondi, a voz mais firme do que eu me sentia. Se você realmente quiser isso. Eu realmente quero, confirmou com um aceno de cabeça. Vou cuidar dos papéis. Logo você terá alta e a gente vai para casa. Sorriu e apertou levemente minha mão. Vai dar tudo certo, Polina. Prometo. E por um instante quase acreditei nele. Quase. Mas os papéis da transferência não saíam da minha cabeça. Quanto tempo isso vai durar? 1 mês? 2? Era melhor do que nada. Melhor do que o orfanato, melhor do que a rua. Talvez, só talvez, valesse a pena arriscar. O apartamento do Dr. Morozov era grande, claro e impressionantemente vazio. Tudo estava no lugar limpo, organizado, como se ninguém realmente vivesse ali. Não havia roupas jogadas, nem louça suja na pia, nem mesmo o cheiro de comida no ar. Era um espaço, não um lar. Este será seu quarto, anunciou Andrei Vladimirovich, abrindo a porta de um cômodo pequeno, mas aconchegante. Antes era meu escritório, mas mudei a mesa para o meu dormitório. Dentro, uma cama com lençóis novos, uma escrivaninha, um armário e uma estante com alguns livros. Não sabia do que você gostava, disse, como que se desculpando. Mas se quiser, a gente pode comprar mais coisas. Fiquei parada no meio do quarto, sem ousar tocar em nada. Minha própria cama. Meu próprio espaço. Depois dos dormitórios coletivos do orfanato, dos porões sujos e da maca de hospital, aquilo parecia um sonho. Obrigada, foi tudo que consegui dizer. Fique à vontade, respondeu, com um aceno. Vou preparar algo para a gente comer. O primeiro jantar foi constrangedor. Comemos ovos mexidos com linguiça que ele mesmo fez, sentados na mesa da cozinha. O silêncio pesava. Eu tinha medo de perguntar qualquer coisa, e ele parecia não sabia como conversar com uma garota de 13 anos. Você tem alguma matéria favorita na escola? Tentou, depois de um longo intervalo. Literatura, respondi. E história. Meu pai era professor de história. Sério? Seus olhos brilharam com um interesse genuíno. Meu avô era historiador militar. Tenho uma estante inteira com os livros dele em casa. Começamos a falar de livros, da escola, do hospital onde ele trabalhava. Evitamos os assuntos espinhosos. Meu avô, sua esposa falecida. Era uma conversa educada entre dois estranhos tentando encontrar um ponto em comum. Naquela noite demorei a dormir. Fiquei deitada na cama macia, olhando para o teto, me perguntando: por quanto tempo isso vai durar? O que acontecerá quando ele for para Moscou?
Valeria a pena me acostumar com aquele quarto, com aquela casa, com ele? No dia seguinte, conheci a vizinha, tia Vera. Uma mulher baixa, de olhos bondosos e cabelos grisalhos penteados em um coque impecável. Ela morava em frente e, como descobri, era amiga de Andrei Vladimirovich e de sua falecida esposa há anos. Que magrinha você está! Exclamou, balançando a cabeça enquanto me examinava. Precisa engordar um pouco e ganhar roupas novas. Isso aí está caindo de você. O doutor abriu as mãos em um gesto de rendição. Justamente íamos às compras. Vera Andreevna, você não poderia nos ajudar? Não entendo nada de roupas femininas. Claro que sim, respondeu ela animada. E ainda vamos passar no mercado. Tenho certeza de que sua geladeira está vazia como sempre. Uma pessoa não vive só de café e sanduíches. Assim começou meu primeiro dia na nova vida. Andamos por lojas, escolhemos roupas, calças jeans, camisetas, suéteres, um casaco quente, botas. Na cabine de provas, olhei no espelho e quase não me reconheci. Parecia uma garota normal, não a menina suja e abandonada que eu sempre fora. Quando Andrei Vladimirovich se afastou para pagar, tia Vera se aproximou e baixou a voz. Sabe, eu sempre sonhei em ter uma filha, mas Deus não me deu filhos próprios. Sorriu como se compartilhasse um segredo. Mas olha só, ele me trouxe você. Eu não sou sua filha, comecei, desconfortável. E daí? Interrompeu com um gesto da mão. Família não é só questão de sangue. Família é quem te ama. Não soube o que responder. Alguém me ama? Aquele médico que me tirara do hospital? Aquela senhora gentil que mal me conhecia? Ou será que era só pena por uma órfã? Não se preocupe, continuou tia Vera, como se lesse meus pensamentos. Você vai se acostumar. E o Andriusha também. Não é fácil para ele, sozinho depois da Lenocha. Tenha paciência com ele. As semanas seguintes passaram num turbilhão. Andrei Vladimirovich corria atrás dos papéis da tutela temporária, levava-me a consultas, tentava me incluir em sua rotina. Eu, por minha vez, me adaptava à nova realidade. Um quarto só meu, refeições regulares, roupas limpas. Nada de tapas, humilhações ou fome. Tia Vera aparecia com frequência. Ensinou-me a cozinhar, contava histórias de sua vida como enfermeira em um hospital infantil por 40 anos. Fazíamos bolos juntos, assistíamos a filmes antigos, íamos à igreja. Com ela, tudo era simples e tranquilo. Já com Andrei Vladimirovich, as coisas eram mais complicadas. Ele trabalhava muito, chegava tarde, às vezes esquecia de jantar, e eu acabava esquentando comida para ele. Pouco a pouco, porém, fomos nos acostumando um com o outro, encontrando temas em comum. Ele falava do hospital, fala sobre a escola para onde me mandaram depois das férias de Ano Novo. Mas havia um assunto que permanecia proibido entre nós, Moscou. Eu nunca tive coragem de perguntar sobre a transferência, e ele também não tocava no tema. Era como uma mina de tempo lenta tic-taqueando entre a gente. Tudo mudou em uma noite de final de janeiro. Cheguei mais cedo da escola naquele dia, a última aula tinha sido cancelada. A porta do escritório de Andrei Vladimirovich estava entreaberta, e ouvi sua voz ao telefone. Sim, entendo que a proposta tem prazo limitado. Não, ainda não tomei uma decisão final. Sim, a situação mudou. Agora tenho uma menor sob minha tutela. Meu coração parou. Era isso. Ele ia dizer que desistia da transferência por minha causa. Que eu era um peso, um obstáculo para sua carreira. Claro que pensa em me mudar. A questão é se conseguirei transferir a menina. Acho que não será difícil encontrar uma escola em Moscou para ela. Não aguentava ouvir mais. Uma onda de raiva e mágoa me engoliu. Ele tinha decidido tudo sem me consultar. Planejava me levar como se eu fosse um objeto. E se eu não quisesse ir para Moscou? E se preferisse ficar perto do túmulo dos meus pais, com Ana Mikhailona e tia Vera? Empurrei a porta com força. Então você vai embora mesmo? E quer me arrastar junto? Andrei Vladimirovich se sobressaltou e encerrou a ligação depressa. Polina, você não se importa com o que eu quero. Decide tudo por mim, igual a Kuznetsova. Imitando sua voz, repeti, a questão é se conseguirei transferir a menina. Eu não sou uma coisa que se carrega de um lado para outro. Polina, vamos conversar com calma. Ele tentou me segurar, mas eu já estava fora de mim. Não quero falar. Já está tudo claro. Então você também vai me abandonar como todo mundo. Vai para sua Moscou e me joga de volta no orfanato. Saí correndo do apartamento batendo a porta. Não me lembro como cheguei à rua, nem como encontrei o caminho até o cemitério. Andei de memória, seguindo as instruções que Ana Mikhailona me dera. Peguei 2 ônibus errados, me perdi entre os túmulos, mas acabei encontrando a lápide simples com 2 fotos.
mamãe e papai, pessoas que mal conheci, mas que não me abandonaram por escolha própria. Sentada no banco gelado, ouvi uma voz conhecida. Sabia que te encontraria aqui. Andrei Vladimirovich estava ali, com um buquê de crisântemos brancos. Colocou as flores sobre o túmulo em silêncio e sentou-se ao meu lado. Ficamos assim por muito tempo, até que ele finalmente falou: desculpe, você tem razão. Eu deveria ter conversado com você. Olhava fixamente para as fotos dos meus pais, sem virar o rosto para ele. O fato é, Polina, que eu realmente pensava em me mudar. Antes de te conhecer, tudo aqui me lembrava a Helena. Era insuportável. Quis fugir. Suspirou fundo. Mas então você apareceu. E tudo mudou. Mas ainda quer ir embora, teimei, amarga. Não sem você, respondeu firme. Não vou a lugar nenhum sem você, Polina. Se quiser ficar aqui, perto dos seus pais, Diana Mikhailovna, ficaremos. É a sua decisão, não minha. Finalmente o encarei. Ele assentiu. É verdade. O que você escolher, eu estarei com você. Somos família agora. Não somos. Família, essa palavra me assustava. Não sei como é ser família, confessei. Não me lembro dos meus pais. E no orfanato? Eu também não sei, interrompeu. Helena e eu não tivemos filhos. Mas podemos aprender juntos. Naquela noite falamos de verdade pela primeira vez, sem meias palavras, sem medo de nos machucar. Ele contou sobre Helena, como se conheceram na faculdade de medicina, como sonhavam com filhos, como lutaram contra a doença dela. Eu falei do orfanato de Kuznetsova, da vida nas ruas. Voltamos para casa diferentes. Como se o gelo entre nós tivesse derretido. Dias depois, Andrei Vladimirovich sugeriu que arrumássemos as coisas de Helena. Guardei tudo, não consegui me livrar, admitiu. Mas talvez, juntos, seja mais fácil. Abrimos caixas com roupas, livros, joias. Ele contava histórias sobre cada objeto. Este cachecol, eu dei a ela no primeiro aniversário. Este livro, ela lia no hospital. Estes brincos, usava em ocasiões especiais. Em uma das caixas, encontrei álbuns de fotos, dezenas de imagens de uma vida feliz, casamento, viagens, festas. Conte-me sobre ela, pedi, folheando as páginas. Como ela era? E ele falou do riso dela, de como adorava madrugadas, do hábito de cantarolar enquanto cozinhava, de como sonhava com uma filha, até tinha escolhido o nome, Polina. Fiquei paralisada. Coincidência? Perguntei. Sim, respondeu, sorrindo através das lágrimas. Então entendi. Estávamos curando a solidão um do outro. Eu preenchia o vazio que Helena deixará. Ele me dava a família que eu sempre desejara. Mas a felicidade durou pouco. Em fevereiro, funcionários da assistência social apareceram na escola. Faziam perguntas sobre mim, sobre Andrei Vladimirovich, sobre como ele me tratava. Dizem que o Dr. Morozov te adotou só por causa da transferência para Moscou, disse a inspetora, uma mulher jovem de olhos frios, que lhe prometeram um apartamento lá se ele assumisse a tutela de uma criança. Isso não é verdade. Protestei. Quem te disse isso? Temos uma denúncia da diretora do orfanato número 3, respondeu ela. Svetlana Petrovna Kuznetsova está muito preocupada com você. Diz que o Dr. Morozov está te usando para seus próprios interesses. Não podia acreditar. Kuznetsova. Mesmo ali, mesmo agora, ela encontrara uma maneira de me atingir. Ela mente. Foi ela quem vendia crianças do orfanato. Quis vender a mim também. A inspetora manteve a voz calma. Acalme-se, Polina. Ninguém tirou conclusões. Só estamos verificando as informações. Mas seus olhos diziam o contrário. Para ela, eu era apenas uma adolescente problemática, mentindo para permanecer em uma situação confortável. À noite, contei tudo a Andrei Vladimirovich. Ele me ouviu com os dentes cerrados. Ela não vai desistir? Perguntei. Não, respondeu firme. Mas temos amigos na promotoria, lembra? Já começamos uma investigação contra Kuznetsova. É questão de tempo. Vi a preocupação em seus olhos, porém. Ele também temia que nossa família recém-formada estivesse em risco. Vamos dar um jeito, disse, me abraçando. Juntos, prometo. Quis acreditar nele. Quis muito. Mas o medo de perder tudo o que tinha conquistado apertava meu coração como uma mão de gelo. Março chegou frio e tenso. As fiscalizações da assistência social ficavam cada vez mais insistentes. Todos os dias eu temia que ao voltar da escola, encontrasse estranhos em nosso apartamento dizendo, arrume suas coisas, você volta para o orfanato. Andrei Vladimirovich mantinha a postura confiante, mas via como a exaustão o consumia a cada dia. Ligações, reuniões com advogados, explicações para a assistência. Tudo isso em cima de sua rotina já pesada no hospital. Não se preocupe, dizia à noite. Não tem nada contra nós. Não violamos nenhuma regra.
Mas eu sabia, Kuznetsova não recuaria. Era daquelas que perseguem a presa até o fim, porque não suportam perder. Até que em uma manhã de sábado alguém tocou a campainha. Abri a porta e congelei. Diante de mim estava Denis, meu antigo companheiro de rua, mais magro, com um olho roxo, mas vivo. Vivo. Olá, pequena, disse ele, com um sorriso desconfortável. Posso entrar, Denis? Eu me joguei em seus braços. Onde você estava? Pensei que algo ruim tivesse acontecido com você. Ele assentiu, entrou no corredor e olhou ao redor. Arrumou-se bem, vejo. Teve sorte. Não havia inveja em sua voz, apenas cansaço. Você mora aqui? Perguntou Andrei Vladimirovich saindo da cozinha. Esse é o Denis, respondi rápido. Ele é o menino que me ajudava na rua. Denis olhou para Andrei Vladimirovich. Esse é o meu. Hesitei, sem saber como apresentá-lo. Tutor, completou o médico, estendendo a mão. Prazer em conhecer. A Polina fala muito de você. Denis apertou sua mão e foi direto ao ponto. Tenho algo que pode ser útil para vocês. Tirou do bolso interno da jaqueta folhas de papel dobradas, documentos. Sobre Kuznetsova e seu protetor. Protetor? Repetiu Andrei Vladimirovich. O vice-chefe da administração distrital, Sokolov, confirmou Denis com um aceno. Ele cobre todo o esquema. Kuznetsova é só uma executora. E não é a única. Em 3 orfanatos da cidade funciona a mesma coisa. Fomos para a cozinha, onde Denis espalhou os papéis sobre a mesa, cópias de contratos, comprovantes de pagamento, uma lista de crianças com valores ao lado. Meu nome estava lá, 250 mil rublos. De onde você conseguiu isso? Perguntou Andrei Vladimirovich, folheando os documentos. Dormia no porão da administração, deu de ombros Denis. Tinha um buraco na grade, eu entrava para me esquecer do frio. Um dia, vi Sokolov e Kuznetsova se encontrando num depósito dividindo dinheiro. Depois achei onde guardavam os papéis. Tive que esperar a faxineira se distrair. Você roubou documentos? Franziu a testa Andrei Vladimirovich. Não roubei, fiz cópias, corrigiu Denis. Os originais estão no lugar. Fotografei com o celular que peguei emprestado, imprimi num cibercafé. Andrei Vladimirovich examinou tudo com atenção. Aqui estão 8 milhões de rublos, murmurou. Em 3 anos, quantas crianças passaram por isso? E isso é só o que eu encontrei, acrescentou Denis. Acho que é muito mais. Precisamos falar com o investigador agora, decidiu Andrei Vladimirovich. O investigador Petrov, homem baixo e robusto, de olhar atento, transmitia confiança desde o primeiro momento. Estudou os documentos trazidos por Denis, fez perguntas, anotou depoimentos. Isso é grave, disse por fim. Muito grave. Sokolov era influente, com contatos na promotoria e na polícia. Vamos precisar de testemunhas dispostas a depor em tribunal. Eu estou pronta, afirmei com firmeza. Eu também, concordou Denis. Petrov balançou a cabeça. Isso não basta. Precisamos de outras crianças vendidas pelo esquema, dos pais que pagaram, de funcionários dos orfanatos que viram tudo. Posso encontrar Nasha, ofereci. E a Maria Ivanovna, ex-cuidadora. Ela sabe de muita coisa. É um bom começo, aprovou o investigador. Mas estejam preparados. Eles vão resistir. Ameaçar, pressionar e intimidar. Talvez vocês devessem sair da cidade por um tempo. Não vamos a lugar nenhum, respondeu Andrei Vladimirovich, decidido. Essa é a nossa cidade, e vamos lutar pela verdade. Petrov olhou para ele com respeito. Então sejam muito cuidadosos. Ele estava certo. Uma semana depois, as ameaças começaram. Primeiro, ligações para meu telefone da escola e para o celular de Andrei Vladimirovich no trabalho. Vou te levar de volta, você vai apodrecer numa instituição. Sibilava a voz de Kuznetsova. Depois, encontraram um pacote de drogas no carro de Andrei Vladimirovich, plantado enquanto estava estacionado no hospital. Por sorte, o segurança viu quem mexera no veículo, e as câmeras evitaram acusações. Denis ficou conosco temporariamente. Era perigoso ficar na rua. Andrei Vladimirovich e eu sabíamos. Ele arriscara a vida para conseguir aqueles documentos. Através de contatos dos orfanatos, localizarmos Nastya. Ela ainda morava no abrigo, mas logo seria liberada. Nosso encontro foi secreto. Fomos até o muro do orfanato, onde ela escapou para falar conosco. Claro que vou depor, disse, me abraçando. Mas não adianta. Eles têm proteção. Agora temos provas, argumentei. E um investigador honesto. Nasha apenas deu de ombros. Ela não acreditava em justiça, vira coisas demais. Em abril marcou-se a primeira audiência, um julgamento preliminar para decidir sobre a prisão de Kuznetsova. O investigador Petrov reunirá provas suficientes para detê-la,
Mas Sokolov ainda estava intocável, muito bem protegido. Foi a primeira vez que vi Kuznetsova depois da fuga. Ela estava mais magra, com olheiras, mas o olhar continuava o mesmo, afiado, cheio de ódio. Fitava-me com rancor, e eu, sem querer, encostei-me no banco. Não tenha medo, sussurrou Andrei Vladimirovich, apertando minha mão. Ela não pode fazer nada. Mas eu tinha medo. Não por mim, mas por ele, por Denis, por Nastya, por todos que ousaram desafiar o sistema. Quando o juiz perguntou se a defesa tinha objeções à prisão de Kuznetsova, seu advogado, homem alto de terno caro, levantou-se e começou a falar. Falava bem, com convicção. Kuznetsova era uma educadora respeitada com 30 anos de carreira. As acusações baseavam-se em depoimentos de meninos de rua e crianças problemáticas. Os documentos poderiam ser falsificados. A principal testemunha da acusação, o Dr. Morozov, tinha interesse pessoal, pois retainha ilegalmente uma pupila do orfanato. Vi as expressões no tribunal mudarem. Muitos assentiam, concordando com o advogado. O juiz franziu a testa ao olhar para Andrei Vladimirovich. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. O medo que me paralisava transformou-se em raiva. Posso falar? Levantei-me sem esperar permissão. A juíza, uma mulher não tão jovem, de rosto cansado, olhou-me surpresa. Você é uma testemunha menor de idade? Sim, meritíssima. Polina Svetlova. Fale. Respirei fundo. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Meu nome é Polina Svetlova. Tenho 13 anos. Meus pais morreram quando eu tinha 4. Passei a maior parte da vida no orfanato número 3, sob o comando de Svetlana Petrovna Kuznetsova. Contei tudo. Os espancamentos, as humilhações, o trabalho forçado, a fome. Como ouvi minha própria venda sendo negociada, como fugi, como adoeci na rua, como Andrei Vladimirovich me encontrou. Ele foi o único que me mostrou o que é uma família de verdade. Minha voz falhou. O único que não só me acolheu, mas se tornou meu pai. Um pai de verdade. Ele não me retém. Eu quero ficar com ele, e estou disposta a lutar por esse direito. O tribunal emudeceu. Sentia os olhares sobre mim, surpresos, solidários, incrédulos. Então me virei para Kuznetsova. Agora eu pergunto, como você pôde? Como pôde vender crianças que confiavam em você? Nós não somos mercadoria. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Depois de mim, outros falaram. Nastya, que descreveu seu calvário no orfanato. Denis, que contou como foi comprado e explorado. Maria Ivanovna, que confirmou suspeitas antigas, mas calara-se por medo. Ao final, ao acreditar que mesmo nas trevas a luz pode ser encontrada, a decisão do juiz na audiência preliminar havia sido apenas o primeiro passo. Ao final da sessão, enquanto o tribunal se esvaziava, o investigador Petrov se aproximou de nós com um sorriso discreto, mas significativo. Sokolov foi detido, anunciou, baixando a voz. Há uma hora, a FSB o flagrou recebendo propina. E no registro de sua casa, encontraram os originais dos documentos falsificados, aqueles que usavam para legitimar o tráfico de crianças. Sua voz era calma, mas as palavras ecoavam como um trovão. A estrutura que nos oprimira por anos começava a desmoronar. Naquela mesma noite, o toque na porta nos pegou de surpresa. Andrei Vladimirovich abriu e se deparou com Petrov. Sério, sem rodeios. Vocês precisam sair. Hoje. Agora. Não era um pedido. Era uma ordem velada de proteção. Sokolov delatou seu protetor, um homem influente na administração regional. Ele fugiu, e seus capangas não vão gostar nada disso. Podem haver complicações. A ameaça pairava no ar, densa como a névoa de outono. Para onde? Perguntou Andrei Vladimirovich, já calculando mentalmente as opções. Tem parentes fora da região? Meu irmão mora em Krasnodar. Perfeito. Reúnam o essencial. Organizo uma escolta. Em menos de uma hora estávamos no carro, eu, Andrei Vladimirovich e Denis, impossível deixá-lo para trás. Pela janela, vi a nossa casa se afastar, junto com tia Vera e Anna Mikhailovna, que ficará para trancar a porta. À frente, apenas a estrada e o desconhecido. É temporário, tentou me tranquilizar Andrei Vladimirovich, notando meu olhar fixo na cidade que desaparecia no horizonte. Até o julgamento. Depois voltamos. Assenti, encostando a testa no vidro frio. Não sei porquê, mas algo em mim acreditava piamente naquela promessa. Talvez porque pela primeira vez a justiça parecia estar do nosso lado. Ou porque pela primeira vez éramos uma família. Krasnodar nos recebeu com o verde intenso de maio e o perfume adocicado da seriga. 2 meses depois, finalmente pudemos voltar. Não por nostalgia, mas porque era a hora do verdadeiro julgamento, aquele que fecharia de vez aquelas feridas.
O salão estava lotado, jornalistas, assistentes sociais, promotores, ex-órfãos do internato. Eu me sentava entre Andrei Vladimirovich e tia Vera, suas mãos apertando as minhas como âncoras. O medo e a expectativa se misturavam no ar, elétricos. Kuznetsova entrou algemada, magra e envelhecida, mas com o mesmo olhar gélido e desdenhoso de sempre. Fitava o vazio à sua frente, indiferente aos murmúrios da plateia. Atrás dela, Sokolov pálido, os olhos apagados como brasas queimadas. O processo se arrastou por horas, testemunhas, peritos, advogados. Até que finalmente a juíza, a mesma da audiência preliminar, anunciou a sentença. Todos de pé, o tribunal está em sessão. Levantei-me, o coração batendo tão forte que jurava que todos podiam ouvi-lo. Em nome da Federação Russa, começou a juíza. Kuznetsova, 9 anos de colônia penal de regime fechado. Sokolov, 7. Confisco de bens, indenização de 8 milhões de rublos, proibição vitalícia de ocupar cargos em instituições educacionais ou estatais. Quando a martelada final ecoou, o silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos. Pessoas se levantavam, choravam, abraçavam-se. Não era apenas uma vitória, era a justiça finalmente, vestindo sua toga sem manchas. Nós conseguimos, sussurrou Andrei Vladimirovich, me envolvendo em um abraço. Nós vencemos. Um ano depois. Maio de 2025. O sol aquecia as pedras do portão do orfanato número 3 enquanto eu seguria um buquê de seriga. Mas aquele já não era o mesmo lugar. A diretora Helena Sergeyevna, uma mulher jovem, de olhos bondosos e determinação de aço, havia transformado tudo. Paredes frescas, móveis novos, educadores que sorriam de verdade. O mais importante, porém, eram as crianças. Crianças que não tremiam mais nos cantos, não escondiam migalhas de pão nos bolsos, não olhavam para o chão quando um adulto se aproximava. Polina! Virei-me ao som da voz familiar. Nástia corria em minha direção pelo pátio, mais bonita, com um vestido simples mas elegante e o cabelo cortado com esmero. Nossos braços se encontraram em um abraço apertado, e senti a garganta apertar. Como você está? Perguntei, afastando-me para vê-la melhor. Vejo que bem. Ótima, na verdade, respondeu, sorrindo. Fui adotada por uma família de professores. Minha mãe dá aulas de literatura, meu pai, de física. Estou me preparando para prestar pedagogia. A alegria por ela era um peso doce no peito. Depois do julgamento, muitas crianças do orfanato haviam encontrado lar, algumas reencontraram parentes que nem sabiam que existiam, outras, como Nástia, ganharam novos pais. Quem permaneceu, viveu uma realidade distinta, digna, segura. E o Denis? Perguntou ela. Trabalha no fundo do meu pai, respondi, orgulhosa. É o melhor consultor para adolescentes em situação de risco. O Fundo Segunda Família foi criado pelo Andrei Vladimirovich logo após o julgamento, com o dinheiro da proposta de Moscou que ele recusou e doações de amigos. Ajuda crianças órfãs e famílias adotivas com apoio jurídico, financeiro e psicológico. Nasha puxou minha mão. Vem, os pequenos estão esperando. Contei a eles que uma visitante especial viria ler uma história. Na sala de atividades, um grupo de crianças entre 3 e 7 anos nos aguardava, olhinhos brilhantes e cheios de curiosidade. Nada lembrava os rostos assustados da época de Kuznetsova. Pessoal, está é a Polina, anunciou Nástia. Ela vai ler um conto para vocês. Sentei-me em uma poltrona, tirei da bolsa um exemplar gasto de o polegarzinho e abri a primeira página. Meu nome é Polina, comecei, acariciando a capa. E tenho muito orgulho dele. Minha avó, que era uma enfermeira corajosa na guerra, me deu este nome. Esta história, levantei o livro, minha mãe me presenteou quando eu era bem pequena. Hoje, quero contar a vocês sobre uma menina pequenina, mas muito valente, que apesar de todas as dificuldades, encontrou seu lar e sua família. Enquanto lia, via nos olhos daquelas crianças o mesmo brilho que eu própria havia perdido e recuperado. A esperança de que sim, é possível ter um lugar no mundo, um coração que nos acolha. Depois da leitura, ajudei os educadores na hora do parquinho, brinquei de pega-pega, respondi a perguntas intermináveis sobre por que o céu é azul e como os pássaros voam. E em meio àquelas risadas, reflete sobre como minha vida havia se transformado em apenas um ano. Terminei o 8º ano com notas máximas. Decidi prestar medicina, como meu pai. Tornei-me voluntária no fundo. Mas, acima de tudo, me tornei Polina Morozova, não apenas no coração, mas no papel. O processo de adoção fora longo e burocrático, mas, um mês antes, recebêramos a última assinatura. Agora eu era, oficialmente, filha de Andrei Vladimirovich. À noite jantávamos os três, eu, papai e tia Vera, que para mim, era quase uma avó.
Sobre a mesa, sua torta de repolho e um ramo de seriga em um vaso de cristal. Papai levantou seu copo de suco. A nossa família. A justiça, completei. E aqueles que encontraram seu lar, acrescentou tia Vera, sorrindo. Brimos os copos, e no olhar de papai vi refletido meu próprio sorriso. Ele havia mudado tanto aquele ano, rejuvenescido, sorridente, cheio de planos. Nossos planos. Depois do jantar, subi ao balcão. A cidade se estendia abaixo, banhada pelo sol poente. Em algum lugar dali, um cemitério guardava meus pais biológicos, pessoas que me deram a vida, mas cujas faces mal recordava. Em outra direção viviam Anna Mikhailovna, Nastia, Denis, almas que me ajudaram a sobreviver e a encontrar meu caminho. Mas aqui atrás de mim, estava minha casa. Uma casa de verdade. Abri o polegarzinho e reli a dedicatória no frontispício, para minha pequena Polina. Seja corajosa, mamãe. De repente, entendi que aquelas palavras nunca falavam apenas de coragem física. Falavam da bravura de abrir o coração, da ousadia de confiar, da força a coragem necessária para aceitar o amor. Meu pai saiu para a varanda e ficou ao meu lado em silêncio. Em que está pensando? Perguntou baixinho. Que família de verdade não é só onde a gente nasce, respondi, olhando o pôr do sol se derramar no horizonte. É onde a gente é amado. E eu finalmente encontrei a minha. Ele me abraçou pelos ombros, e ficamos assim juntos, recebendo o novo dia de nossa vida compartilhada. Uma vida em que não havia mais espaço para o medo ou a solidão, apenas para a esperança, para o amor e para as possibilidades infinitas do futuro. À noite costumo sair para a varanda do nosso apartamento e ficar olhando as estrelas. Penso em como minha vida mudou em apenas um ano. No orfanato, nas mãos de Kuznetsova, nas noites geladas da rua, na doença, no encontro com Andrei Vladimirovich, que agora é simplesmente pai. Se um ano atrás alguém me dissesse que eu moraria em uma casa quente, com um pai que me ama, que teria meu próprio quarto com estantes cheias de livros, que estudaria em uma boa escola e sonharia com a faculdade de medicina, eu não acreditaria. Em setembro de 2023, quando escapei pela janela do orfanato com uma mochila minúscula e o polegarzinho escondido no casaco, meu único objetivo era sobreviver, não cair nas mãos dos compradores, não voltar para Kuznetsova, apenas permanecer livre. Hoje tenho tudo que uma garota da minha idade pode desejar, e muito mais. Ontem meu pai e eu folheávamos álbuns de fotografias antigas. Ele me contou sobre Helena, sua esposa, como se conheceram, como sonhavam com filhos. Antes, essas lembranças lhe doíam. Agora, ele sorri ao falar dela. Diz que Helena ficaria feliz em saber que ele tem uma filha, que sempre quis uma menina, e que, embora eu não me pareça com ela por fora, carrega dentro de mim a mesma força de espírito, a mesma determinação de viver plenamente, apesar de tudo. Tia Vera vem jantar conosco com frequência. Ela me ensinou a assar tortas, a tricotar, a cuidar das plantas. Às vezes vamos juntas à igreja, não porque eu me tornei religiosa, mas porque gosto do silêncio e da paz que há ali. Gosto de olhar para as velas acesas e pensar nos meus pais verdadeiros, Ana e Mikhail, de quem mal me lembro, mas que me deram a vida e um nome do qual hoje me orgulho. Anna Mikhailovna se mudou para perto de nós. Meu pai a ajudou a encontrar um apartamento no prédio ao lado. Agora, ela fica comigo quando ele está de plantão no hospital, conta histórias dos meus pais, mostra as poucas fotografias que restaram. Graças a ela, começo a montar, aos poucos, o quebra-cabeça da família que tive, e isso me faz valorizar ainda mais a família que tenho agora. Denis encontrou seu propósito no fundo segunda família. Ele trabalha com adolescentes que, como nós um dia, acabaram nas ruas. Os procura, conversa, oferece ajuda. Conseguir porque fala a linguagem deles, conhece seus medos e esperanças. Há pouco me disse, sabe, Polina, eu achava que minha vida era só uma faixa preta sem fim, mas era apenas um longo caminho até o que eu deveria fazer. Nastia está terminando o ensino médio neste ano e se prepara para prestar vestibular em pedagogia. Decidiu ser professora de crianças pequenas para ajudá-las a amar os estudos desde cedo. Seus pais adotivos, pessoas incríveis, a apoiam em tudo. Quando nos encontramos, ela fala da nova vida com tanto entusiasmo que não consigo deixar de sorrir com ela. E eu, agora, sou Polina Morozova. Oficialmente nos documentos. Quando me entregaram a nova certidão de nascimento, fiquei muito tempo olhando para ela, incrédula. Lá estava escrito, pai, Morozova Andrei Vladimirovich. Aquela linha se tornou símbolo da minha nova vida, uma vida em que não tenho apenas um passado, mas um futuro. Nosso fundo cresceu. No início, éramos apenas meu pai, um advogado e uma psicóloga em um pequeno escritório. Hoje temos uma equipe, uma sede no centro da cidade,
programas de apoio a crianças órfãs e famílias adotivas. Ajudamos com documentos, moradia, suporte psicológico. E acima de tudo, trabalhamos para que histórias como a minha não se repitam, para que nenhuma criança tenha medo de ser vendida como um objeto. Às vezes, ainda tenho pesadelos. Vejo os olhos frios de Kuznetsova, ouço sua voz cortante, sinto o coração se apertar de medo. Mas então acordo em minha cama em meu quarto e compreendo, isso ficou para trás. Ela está na prisão, Sokolov também, e eu estou livre. Nessas horas, pego o polegarzinho e releio as passagens sobre a menininha que superou tantas provações para encontrar seu lar entre flores e asas. Agora entendo por que minha mãe escolheu esse livro. Era como se soubesse que eu também precisaria passar por provas para ganhar minhas próprias asas. Sobre minha escrivaninha há 2 fotografias emolduradas. Em uma, meus pais, Ana e Mikhail Setrov, jovens e felizes, com um bebê nos braços, eu. Na outra, eu e meu pai, Andrei Vladimirovich Morozov, diante do mar, onde passamos as férias deste verão. 2 famílias, 2 vidas e as 2 reais. Perguntei a ele recentemente se arrependia de ter recusado a transferência para Moscou por minha causa. Ele me olhou por um longo tempo antes de responder. Polina, passei a vida inteira curando pessoas, salvando-as de doenças, de dor, da morte. Mas foi com você que entendi o que é realmente salvar alguém, não só o corpo, mas a alma. E isso não tem preço. Penso muito no futuro, em terminar a escola, entrar na faculdade de medicina, me tornar médica como ele, ajudar pessoas, especialmente crianças. Talvez forme minha própria família. Terei filhos que nunca saberão o que é um orfanato ou fome. Ou quem sabe adote crianças, afinal, ninguém melhor do que eu para entender o que significa dar a um filho um lar e amor. Mas seja o que for que o futuro reserve, uma coisa eu sei, não tenho mais medo. Não do abandono, não das perdas, não de começar do zero. Porque agora compreendo o que é uma família de verdade. Não são necessariamente aqueles que nos deram a vida, mas aqueles que nos dão amor, apoio, a certeza de que amanhã será melhor. Pessoas com quem nos sentimos em casa. E sabe de uma coisa? Sou feliz, de verdade. Não porque tenho um teto, comida na mesa ou roupas novas, mas porque aprendi o essencial. A felicidade não está em ter tudo, mas em valorizar o que se tem. E nenhum dinheiro, nenhuma riqueza substitui o calor humano que uma família verdadeira oferece. Com esse pensamento adormeço todas as noites, em paz, sem medo, com fé no amanhã. Minha nova vida está apenas começando, e estou pronta para vivê-la por completo, com gratidão pelo passado, alegria no presente e esperança no futuro. Porque agora sei que quaisquer que sejam os desafios, darei conta. Afinal, sou Polina Morozova, filha de Andrei Morozov, e não estou mais sozinha. Que a vida lhes conceda saúde robusta, daquelas que resistem aos invernos mais rigorosos e às tempestades mais inesperadas. E que, acima de tudo, o humor permaneça leve como a brisa da manhã, porque um coração alegre é o melhor remédio para os dias cinzentos e o combustível para os sonhos que ainda estão por vir. Que cada um de vocês encontre, em meio às páginas da própria história, motivos para sorrir como eu encontrei. E que, quando a noite chegar, possam deitar a cabeça no travesseiro com a mesma certeza que hoje me acompanha, a de que não importa o que vier, a vida, essa teimosa e maravilhosa professora, sempre nos reserva lições, entre elas, a mais preciosa de todas, a arte de renascer.